Muito boa tarde, meus amigos, tudo bom com vocês? Sentiram minha falta no final de semana? Eu vou fingir que vocês sentiram, beleza? Vocês acompanharam aí o evento CPAC? Não, isso não é nenhum cantor de rap, não é o irmão do Tupac, não. Eu tô falando de um evento conservador que existe há 40 anos nos Estados Unidos e pela primeira vez veio para o Brasil. CPAC, ele significa, vou pegar aqui na minha colinha, Conservative Political Action Conference. Conferência de Ação Política dos Conservadores. Então é um evento voltado tanto para conservadores quanto para conservadores que querem agir na vida pública. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, isso me ajuda demais aqui no vídeo, isso ajuda a que mais pessoas vejam, que o YouTube veja que as pessoas estão gostando do vídeo e recomendem para outras pessoas. Então, se você puder me fazer esse favor, eu vou ficar eternamente agradecido, beleza? Só como uma pequena introdução, o Rafael Nogueira, que foi um dos palestrantes, que é professor de História e Filosofia, que é uma das pessoas assim muito ativas no Brasil Paralelo, que é um congresso que eu tenho certeza que você conhece bastante, ele disse que o conservador tem um perfil assim mais introvertido para a política. Ele gosta de ficar mais na toca dele, gosta de ser mais individualista, mas ele abriu a nossa mente, ele chamou a nossa atenção, direcionou a nossa atenção, dizendo que os conservadores precisam sair da toca desta vez, porque as coisas estão feias, os conservadores precisam entrar na política ativamente, precisam agir, e senão nós vamos ser governados aí por quem gosta muito de política, que são os esquerdistas, né? Fica aqui a minha crítica direta aí para o Nando Moura, que acha que não deve participar de movimento nenhum, que deve ficar só no YouTube falando para a câmera dele, falando para os seguidores dele e não tomar nenhuma atitude mais direta. Enfim, mas vocês viram que eu falei que esse evento, eu vou falar sobre as melhores partes que eu considerei desse evento. Eu assisti ele todo, é um evento bastante extenso para você assistir ele em vídeo. Mas vocês viram o que eu falei no começo do vídeo? É um congresso que existe há 40 anos. Há 40 anos nos Estados Unidos eles conversam sobre política na ala conservadora. Eles trocam ideias, traçam planos de como agir dentro dos Estados Unidos para combater a esquerda, formas de militância, há 40 anos. E no Brasil essa foi a primeira vez que esse evento chegou aqui. A primeira vez. O que estava acontecendo aqui no Brasil para que esse evento nem conseguisse chegar aqui perto, meu Deus do céu? Isso é só um sinal para te mostrar que as coisas estão realmente mudando. Para você que aí tá dando uma desistida, tá achando que o Jair Bolsonaro tá muito ruim, que não sei o que, tô achando que tem umas corrupções aqui. Não, as coisas estão mudando de verdade. Até um evento dessa grandiosidade voltada exclusivamente para o povo conservador desse país, meus amigos. É realmente algo histórico, é realmente algo para se alegrar. Nós tivemos diversos palestrantes, diversas horas de palestra, de muita informação, de muita sabedoria. É óbvio que eu não vou comentar sobre todos aqui, mas vou passar um breve resumo aí de alguns nomes importantes que passaram por lá, como Benê Barbosa, o grande militante aí pró-armas, né, que todo mundo conhece, fez aquele livro do Politicamente Incorretos, Vocês Mentiram, e muito para mim sobre as armas. Tivemos aí também a Ana Campaiolo, que é aquela ativista que fala contra o feminismo, que desmascara essa política nefasta que vem junto com o feminismo, falando aí sobre Frida Kahlo, entre outras personalidades feministas também. Tivemos a Ana Paula do Vôlei falando sobre os transexuais que agora estão agindo como mulheres no esporte, homens, resumidamente, participando do esporte feminino, então ela falou bastante sobre isso. Nós tivemos aí o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tivemos diversos palestrantes internacionais, o próprio Eduardo Bolsonaro, enfim, tivemos diversas personalidades de peso aí nesse evento, mas eu vou comentar aqui sobre os trechos que eu achei que valem a pena serem comentados, onde a gente pode aprofundar mais um pouco, e caso você não tenha visto o evento, eu vou trazer aqui para vocês, não vou falar em primeira mão, em segunda mão, obviamente, porque em primeira mão era lá no evento. Eu vou dar uma atenção especial para Damares, a nossa ministra dos Direitos Humanos, que eu, sinceramente, fiquei surpreso com a atitude dela dentro do evento. Eu sabia que ela era uma pessoa, assim, extrovertida, mas eu não sabia que era tanto. Ela realmente roubou a cena durante a sua palestra. Vou colocar aí um pequeno trechinho de como foi a palestra dela. Achava que no segundo dia de governo nós estaríamos na rua batendo em negros e matando homossexuais, estaríamos na rua pedindo o fim de todas as leis de proteção à mulher. E o que acontece? O presidente machista
só esse ano já sancionou 6 leis de proteção à mulher. Chora, esquerda. Chora! Exatamente, meus amigos, chora esquerda. A ministra Damares, ela foi convidada para falar um pouco sobre o ministério dela dentro do evento, mas ela decidiu não falar sobre isso, falou que quem quisesse saber sobre o ministério, quais são as ações do ministério, que entrasse no site dela, e ela decidiu dizer mais ou menos como a direita deve se reunir, como ela deve combater a esquerda, que tipo de estratégias nós devemos tomar, de que devemos tomar estratégias. E uma parte que chamou bastante atenção durante o evento foi quando ela comentou sobre um relato, porque uma das lutas da ministra Damares, é a luta contra o infanticídio indígena. Porque a gente sabe que muitas dessas tribos indígenas, elas têm uma cultura de assassinar seus bebês, dependendo de uma característica que ele tenha, ou de um determinado trejeito dele, esse bebê é morto e enterrado vivo. Inclusive tem um vídeo que ela menciona na palestra, é óbvio que eles não iriam mostrar lá na hora, mas você consegue achar na internet facilmente se você decidir procurar. É pesado, é basicamente uma criança sendo resgatada de um buraco de areia, tem umas pessoas cavando. Você não consegue, você não entende o vídeo quando você vê primeiramente, mas do nada você vê alguém puxando uma perna, e quando você vê tá um bebê assim, bem pequenininho, todo troncho assim, todo torto. E depois o vídeo corta sobre isso, né? Eu nem sei se o bebê chegou a ficar vivo, mas é um caso clássico de pessoas indígenas que enterram os seus bebês. É uma cultura que, segundo a esquerda, deve ser respeitada. Nós não devemos interferir no meio de vida dessas pessoas indígenas. Eles usam muito essa bandeira para que nós não entremos nessa área demarcada aí para os indígenas, que você tem mais ou menos aí 100 mil indígenas vivendo aqui no Brasil, para 10% do território brasileiro reservado apenas para eles. Então, você vê que está tudo uma coisa ligada para outra. A palestra da Damares realmente foi muito interessante, foi comovente, foi surpreendente, foi assim, fora da curva. Realmente valeu o ingresso de quem estava lá no CEPAC. Eu vou dar mais um destaque também para uma estudante universitária lá dos Estados Unidos de apenas 23 anos. Eu esqueci o nome dela, mas eu vou colocar aí na tela do vídeo para vocês darem uma olhada. E por que eu vou dar um destaque especial aqui para ela? Ela não é nenhuma pessoa assim provida da maior sabedoria do mundo, como por exemplo é o Olavo de Carvalho, ou como por exemplo é o professor Rafael Nogueira, ou até mesmo o nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Mas ela tem uma experiência, uma vivência que é muito interessante para nós brasileiros. Ela estava contando como era a área educacional nos Estados Unidos e o quanto ela é semelhante a daqui do Brasil, não só a área educacional, mas a mídia também. Ela disse um termo no meio da sua palestra, que ela disse que a mídia americana odeia menos o Trump do que a mídia brasileira odeia o Bolsonaro. Ela estava querendo dizer que o Bolsonaro, ela se surpreendeu quando viu o quanto o Bolsonaro era atacado e que o que acontecia com o presidente Trump não chegava perto do Bolsonaro. Ou seja, o que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, segundo a visão dessa estudante que veio lá dos Estados Unidos palestrar no CEPAC, que o que nós estamos vivendo é algo mais difícil ainda do que o que os Estados Unidos viveu. E ela explica mais ou menos esse fenômeno, que ela diz que, por exemplo, elas têm uma emissora de direita, que é a Fox News, elas têm universidades de direita, elas têm diversas entidades, diversos órgãos, pessoas que atuam na área da direita sem estar veladas, sem estar naquela espiral do silêncio que nós ficamos por muito tempo, né? Tanto que eu falei que o evento acontece lá há 40 anos e chegou aqui pela primeira vez no Brasil. Olha só que coisa absurda. Isso é para mostrar para você o quanto o peso do seu voto no Jair Bolsonaro fez a diferença nesse país. Ela também mostrou alguns vídeos lá que ela falou que ficou muito impressionada e riu bastante, inclusive, com os vídeos dos universitários aqui do Brasil. Ficou chocada com alguns, né? O Eduardo Bolsonaro, inclusive, mostrou um vídeo daquele rapaz, tenho certeza que você já viu esse vídeo, que ele foi com uma camisa do Bolsonaro numa universidade aqui do Brasil e foi quase linchado lá. Só não foi linchado porque a polícia chegou, mas as feministas bateram nele. Teve um feminista lá que cuspiu na cara dele, falavam que ele odiava a mulher e que não sei, o cara completamente parado, sem fazer nada. E essa estudante universitária, ela também mostrou como eram os universitários lá nos Estados Unidos, e a gente fica surpreso quando a gente vê que não é muito diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. A esquerda, ela age quase que em uníssono. Ela age da mesma forma em qualquer lugar que ela esteja, seja país desenvolvido, seja país subdesenvolvido. Mas ela ressaltou que o que aconteceu aqui no Brasil foi algo realmente inacreditável. Como o Olavo de Carvalho mesmo diz, nós elegemos um presidente
conservador, sem uma universidade conservadora, sem uma emissora conservadora. O mais próximo que nós achávamos que nós tínhamos de uma emissora conservadora era a Jovem Pan, porque coloca um Caio Coppola ali, um Felipe Moura Brasil ali, mas quando você vai ver no final, Felipe Moura já virou a casaca. Caio Coppola tá com uma porrada de gente em dúvida aí. Então, você tem muito mais aí antipetistas do que propriamente dito conservadores, pessoas de direita. Esse evento foi muito importante também para mostrar que quando a gente fala em unir a direita, não é se unir com o MBL, por exemplo, se unir com o Reinaldo Azevedo, PSDB, não. Então tudo isso aí entrou na palestra dessa universitária que veio lá dos Estados Unidos. Eu particularmente achei muito interessante. Se você puder procurar o trecho dela na conferência lá no CEPAC, vai ser muito interessante. Ela fala obviamente em inglês, se você entender, beleza, mas eu tenho certeza que em breve alguém vai traduzir isso para quem não entende, beleza? E só para finalizar a parte dessa estudante, ela mencionou uma outra coisa bastante curiosa, que ela disse que ela já escreveu um artigo sobre o Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e ela disse, sem exageros, de que foi o primeiro artigo honesto escrito nos Estados Unidos sobre o Jair Bolsonaro, dando a entender de que todos os outros jornais que as pessoas dizem gozar de prestígio e não sei mais o que, como por exemplo o New York Times, que acabou se tornando uma Folha de São Paulo brasileira. O Eduardo Bolsonaro até comentou isso na entrevista, ou seja, tá indo mal em New York Times, para ser comparado com a Folha, porque as coisas estão braba. Porque eu tenho amigos, por exemplo, que falam, não, olha só, eu só acredito nas coisas quando eu vejo jornais importantes divulgando. Aí ele não menciona os brasileiros não, mas ele menciona os lá de fora. Aí ele começa a lista com o New York Times, um jornal que não tem mais credibilidade, ó, há muito tempo. Mas ainda tem um monte de gente que ainda goza dessa credibilidade com o New York Times que tinha no passado, e acha que no presente possui a mesma credibilidade, que existem profissionais de ponta trabalhando lá, que não estejam apenas preocupados com a questão ideológica, que não estão preocupados com a verdade pouco importa para essa gente, essa é a verdade. Então essa fala dela dizendo que não existiam artigos honestos sobre o presidente Jair Bolsonaro realmente me chamou bastante atenção. Uma outra palestra que me deixou bastante surpreso ainda foi a do ministro Ernesto Araújo. Eu não sabia o quanto ele era antenado sobre os principais males que correm o Brasil, desde Foro de São Paulo, a ideologia de gênero, a esquerdismo safado, enfim. Agora, saca só o que ele disse aqui nesse trecho desse vídeo. O presidente Trump diz, os Estados Unidos apoiam o Brasil proceder, né? Vem e apoia o presidente Jair Bolsonaro. O secretário Mike Pompeo diz, apoiamos entusiasticamente o Brasil para o OCDE. E o que a ideologia faz diante desses fatos? Reconhece? Não. Reconhece o erro? Nunca. Apenas metamorfoseia a mentira. Agora saca só o que eu disse num dos meus últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, se eu não me engano é um que tem um título aí com o Felipe Neto. Divulgaram de que o presidente Trump retirou o apoio. É literalmente uma fake news, eles retransmitiram uma mentira. Vocês acham que eles vão se retratar por isso? Você acha que eles vão pedir desculpas, fazer uma notinha ou uma errata, dizendo que olha só, a gente interpretou as coisas erradas e tal? Você acha que isso vai acontecer? Eu sei que você sabe a resposta, nós sabemos as respostas. Lidar com gente canalha é assim, eles não vão pedir desculpas, eles não têm vergonha na cara. Pois é, isso aí é pra você ficar ligado no meu canal, que o que eu tô falando aqui é a parada certa, é a parada séria. Cola na minha que você vai se dar bem, ó, CEPAC. Tô esperando vocês me convidarem em 2020, né? Nós tivemos também o nosso imperador por direito, né? Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que escreveu inclusive um livro que eu recomendo bastante, que é o Psicose Ambientalista. É um senhor que ele tá com um pouco de dificuldade para falar, mas a palestra dele, se você tiver a oportunidade, vale muito a pena ver. Porque se naqueles poucos minutos que ele falou, você já se convence de que essa história toda sobre ambientalismo, Amazônia, é uma grande de uma palhaçada, todos esses argumentos que esses progressistas malditos usam, ele consegue desmascarar tudo em poucos minutos. Se você ler o livro dele, meu amigo, você não vai acreditar mais nessa ladainha nunca mais. E eu destaquei ele, não por causa do livro dele, por causa do conhecimento dele sobre isso, na verdade, muito por causa do conhecimento dele sobre essa causa. Ele falou especificamente sobre essa história aí da Amazônia, do Sínodo da Amazônia, que inclusive o Bernardo Kister está cobrindo lá no canal dele, parece que ele está lá em Roma. Mas eu destaquei por causa de uma coisa que ele disse, que foi o seguinte. Ele disse que a Amazônia é uma joia que nós recebemos de nossos ancestrais
e que não devemos ceder nenhum milímetro para quem quer que seja. A Amazônia é nossa. Isso aqui é para destacar que as pessoas que estão apoiando e compondo esse governo, a equipe do governo, as pessoas que estão por trás disso tudo, são pessoas que literalmente são patriotas, são pessoas que literalmente estão preocupadas com o futuro do Brasil. Quando a gente tinha os patetas do Lula e da Dilma, a gente ficava... vamos fazer hidrelétrica em Nicarágua, os caras na quadra, vamos fazer metrô e não sei aonde, vamos fazer comércio só com o Partido Socialista, só com o país socialista. Aí ia lá para os Estados Unidos, o Barack Obama dava um tapinha nas costas do Lula, esse aqui é o cara. Mas a gente continuava completamente subversivo a qualquer outra nação. O Brasil não tinha mais vontade própria. A Amazônia era de quem quisesse pegar. A China estava preparadíssima para chegar aqui. Opa! Nióbio? Opa! Agora sim! E daí a gente vê um camarada desse como Dom Bertrand de Orleans e Bragança, um homem sábio, que viveu muito bem a sua vida, que tem muito conhecimento para compartilhar, falando: a Amazônia é nossa, não metam a mão, a nossa soberania é sagrada. Você tem noção do quanto é importante você ter pessoas assim falando isso e as pessoas baterem palma? O que aconteceria se alguém falasse isso há 20 anos atrás? Nossa, mas você quer privar as pessoas do pulmão do mundo, você não vai cuidar do pulmão do mundo, você vai matar os índios. Isso é muito mais como um símbolo. Você ver pessoas falando isso abertamente e você ter um monte de gente em volta batendo palma, sem que as pessoas tenham medo de dizer a verdade. Isso é realmente sensacional. Foi por isso que eu destaquei essa fala dele aqui. E para finalizar esse vídeo, eu vou destacar mais uma vez aqui o Rafael Nogueira, que eu comentei aqui no começo do vídeo também. Eu já comentei sobre a parte em que ele fala sobre os conservadores terem a necessidade de ir à vida pública. E ele mencionou um fato curioso que ele percebeu quando ele estava estudando, que quando o regime militar acabou, quando o poder foi devolvido ao povo, teve lá as diretas já, ele percebeu que a política, ela deixou de ser um assunto interessante para os brasileiros. É como se as pessoas tivessem saído do regime militar, tivessem votado em alguém para presidente e tivessem acreditado completamente que aquela pessoa resolveria todos os problemas daquele país e que era total responsabilidade dele. Ali começou esse negócio que o brasileiro tem de querer que o Estado seja sua babá. Você vê um mendigo na rua e daí você pensa com toda a sua ignorância: eu pago meus impostos para o Estado ajudar esse tipo de gente, eu não vou dar o meu dinheiro suado para esse cara. A política saiu de moda. Falar sobre política era coisa de lerdão, de nerd, retardado. Se você falasse, isso não precisa ser lá no começo da democracia de novo, depois que o regime militar acabou, não. Isso na minha infância, quando eu era pré-adolescente, sei lá, 13, 14 anos, eu ia falar com alguma coisa referente à política e as pessoas já estavam me chamando de lerdão. Eu, quando era mais novo, fazia isso com as pessoas. Por muito tempo, a política deixou de ser algo interessante. E num evento desse como o CEPAC, por exemplo, a gente está revivendo isso. E a gente tem gente completamente letrada, pessoas inteligentes que estudam, pessoas que têm conhecimento. Alunos do Olavo de Carvalho, por exemplo, eles estão dizendo para você, conservador: sai da toca, forme grupos, troque ideias, faça contatos, você tem que se mexer. Eu não sei quanto a vocês, meus amigos, mas eu acho isso realmente algo sensacional. Isso é como uma virada histórica. Isso tem que ser um marco nos livros de história para daqui a 50 anos. O dia que os conservadores, o ano que os conservadores começaram a se mexer e alavancaram de vez o Brasil para o alto, para os países desenvolvidos, para o mundo de primeiro mundo. Tá certo, meus amigos? Eu tenho certeza que esse vídeo ficou muito grande, não sei quantos minutos teve, mas é óbvio que não tinha como eu falar pouco sobre um evento dessa grandiosidade. Não deu para comentar sobre todo mundo, espero que o seu personagem favorito não tenha ficado de fora. Mas é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, isso me ajuda demais aqui no vídeo, isso ajuda a que mais pessoas vejam, que o YouTube veja que as pessoas estão gostando do vídeo e recomendem para outras pessoas. Então, se você puder me fazer esse favor, eu vou ficar eternamente agradecido, beleza? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vocês fiquem com Deus e até mais.